Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula. Estou muito feliz de estar com vocês, espero que vocês estejam gostando, a gente está aquecendo aqui o assunto. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como que o evangelho muda passado, presente e futuro. Não sei se você está percebendo, mas a gente está afunilando o assunto e hoje a gente vai entrar de forma mais prática, tentando moldar, eu estou tentando moldar a base da sua fé para a gente poder gerir bem o nosso tempo, organizar bem a vida. Tem um livro que eu gosto muito, quem me acompanha sabe, indico bastante ele, que chama A Verdadeira Espiritualidade, do Francis Schaeffer. Eu gosto muito desse livro porque eu, particularmente, tive uma experiência com ele, foi lendo ele que eu senti as bases da minha vida sendo organizadas e centradas no Evangelho. É um livro que eu super indico, não é um livro sobre gestão de tempo, é um livro mais sobre a questão do Evangelho, verdadeira espiritualidade. E esse livro, o Schaeffer, a grande questão que ele lida nesse material é como viver a vida cristã no presente. Porque eu acho que muitos livros, isso é maravilhoso, lidam muito com a questão do Evangelho em relação ao passado, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus se revelou, e isso é essencial, tá? E muitos livros também lidam com questões do futuro. A volta de Jesus, o que nos espera no futuro, como interpretar as profecias, né, bíblicas e tal. Isso tudo é muito bom. Mas poucos são os livros que falam sobre a nossa vida presente. O que Deus espera de nós agora na vida presente. E o Schaeffer se propõe a lidar com isso. Ele teve uma crise pessoal sobre como que é viver a vida cristã de uma maneira bela. Porque você já parou para pensar que a gente converte, nós éramos inimigos de Deus, nos tornamos amigos e filhos de Deus. Mas quando a gente converte, Deus não leva a gente para o céu. Tipo assim, ó, converteu, regenerou, sobe para o céu, vai para o paraíso, sabe? Fica com Deus e tal. Não. A gente converte e permanece na mesma vida, no mesmo mundo, na mesma família, na mesma casa e rodeado dos mesmos problemas. Você já pensou? O que muda é o nosso interior. E o que o Schaeffer se propõe a pensar e a refletir nesse livro sobre verdadeira espiritualidade é como viver então a vida cristã, essa nova vida que nós temos, no mundo hoje, no mundo presente, com os desafios do mundo presente e com as bênçãos do mundo presente. E para mim, uma da maior joia desse livro é a reflexão que o Schaeffer traz sobre o impacto do Evangelho no passado, presente e futuro da nossa vida. Como que a verdade do Evangelho, da salvação de Jesus, do plano de Deus, que a gente viu lá na aula passada, literalmente afeta o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Mais uma vez, essa aula é essencial, esse conteúdo é essencial, é a base para a gente fazer uma gestão correta do tempo, uma gestão de verdade cristã do tempo. Vamos lá, mas a gente vai falar sobre o Evangelho hoje, né? A gente fala Evangelho, 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 é um nome muito comum, né, no nosso círculo cristão, mas de fato o que é Evangelho, né? Evangelho, no original, significa boa notícia. Então o Evangelho é uma notícia, a gente já falou isso na aula passada e vou falar de novo. O Evangelho é uma mensagem, é um conteúdo, tá? É uma notícia. Imagina um repórter que escreve uma notícia, publica no jornal e você lê. O que é a notícia? É uma história, é uma narrativa, é algo que aconteceu. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho de Deus é a boa notícia de que Deus quer nos salvar, que Deus tem um plano, que não está tudo, sabe, condenado ao fracasso. Espera aí, nós somos pecadores, nós estamos no mundo caído, mas Deus tem um plano e Ele quer nos salvar. E Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de graça, mas é um Deus soberano que vai fazer o seu plano dar certo até o final. Então, é uma boa notícia. A mensagem cristã é uma mensagem, é igual quando Jesus nasceu, né? De paz e alegria. Paz na terra, né? Então, o Evangelho tem esse impacto muito forte. Então, é uma notícia que muda tudo, é uma mensagem, é uma história que muda tudo. E a gente está meio acostumado a falar do Evangelho, a morte de Jesus, Jesus nasceu, são coisas que a gente está meio acostumado. Mas, mais uma vez eu quero chamar a sua atenção. Não é história bíblica dominical para criança, para entreter criança. Um dos maiores aspectos do Evangelho e da boa notícia da vinda de Jesus, da obra de Cristo, porque uma parte central do Evangelho é a obra de Jesus, a vinda, a encarnação de Jesus e a obra dele consumada na cruz. Um dos grandes pontos do Evangelho que tem sido esquecidos, e que eu gosto muito que o Schaeffer fala nesse livro, é que o Evangelho é um fato histórico.
Vou te dar um tempo para você pensar nisso. Parece tão, né? O evangelho é um fato histórico. Nem vou entrar nesses termos de apologética aqui hoje, mas você sabia que existem mais evidências sobre a morte, a vida de Jesus, do que sobre Alexandre o grande Alexandre o Grande da história que a gente estuda? Já parou para pensar que os jovens, sei lá, na escola, na faculdade, têm mais a tendência de acreditar, nossa, Alexandre o Grande existiu mesmo e tal, mas Jesus, acho que eu tenho dúvida. Só que historicamente, sabe, nos documentos históricos, tem mais citações de Jesus do que do próprio Alexandre o Grande. Por que eu estou entrando nesse ponto? Porque muitas vezes a gente tende a basear a nossa fé cristã em tipo assim, não dá para comprovar a Bíblia, não dá para comprovar que Jesus veio, mas eu tenho fé que ele veio, que ele existiu, né? Não, foi um fato histórico. E por que isso é tão importante? A gente está lidando com o tempo, vocês vão entender. Jesus encarnou, Jesus nasceu, a gente não sabe a data exata que Jesus nasceu, mas Deus nasceu em carne, em forma humana. Isso é a essência do que é a mensagem do Evangelho. Nós temos um Deus que entrou no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso tempo. E o Evangelho é um fato histórico. E por que é tão importante o Evangelho ser um fato histórico? Porque a minha fé é baseada nesse fato, na obra consumada de Jesus. Não é uma parábola que Jesus morreu na cruz. Aconteceu num dia exato, nos minutos exatos. Não é uma parábola que Jesus nasceu e tinha um corpo. Não. É fato histórico e a minha fé está alicerçada nisso. Eu tenho um Deus que está tão comprometido com o plano de redenção, com o plano de salvação e com o plano da salvação que inclui a minha vida, a minha história, que ele veio pessoalmente e tudo é real. Por que isso impacta e deve impactar a sua vida principalmente? Porque muitas vezes a gente lida com Deus como se ele estivesse em outro campo, sabe? Tipo assim, Deus não é tão real, é uma coisa meio abstrata, é uma força e tal, é uma historinha. Não, aconteceu de fato. É um fato que muda tudo, é um fato que muda a minha história. É um fato que aconteceu no passado, né? E existem promessas sobre o futuro, e se eu pudesse desenhar para você a melhor forma da gente viver o presente, é estabelecer bem, é como se a gente levantasse uma viga aqui e outra viga aqui. É a viga do que Jesus fez no passado e a viga das promessas dele no futuro. Por que eu posso confiar que Jesus vai voltar? Gente, a volta de Jesus, a promessa de Jesus voltar entre as nuvens, é uma coisa tão alta, magnífica, coisa tipo de filme, inesperada. E a gente precisa de fé para crer nisso, para depositar, né, construir a nossa vida nisso. Por que eu tenho fé que Jesus vai voltar? Porque ele já veio. Isso aqui é um fato histórico, aconteceu. Por que Deus se preocupa tanto em cumprir todas as promessas que ele falou por meio dos profetas? É para nossa fé ser uma fé alicerçada de que ele é um Deus confiável. Então, qual é o peso do evangelho, dessa notícia, dessa história, dessa narrativa? É que é o peso histórico, aconteceu, é um fato, sabe? Não é história, é fato. Nós cremos e confiamos num Deus que cumpre o que fala, que agiu na história, sabe? Então, a nossa fé não é fé na fé, não é uma fé atirando no escuro, não. Deus deu muitas provas de que ele é confiável, de que ele é Deus e ele agiu no tempo. Ele não está em uma realidade paralela, percebe? E a grande beleza do evangelho é isso, Deus esteve entre nós, é real, é próximo, é praticamente palpável, né? O apóstolo João escreveu isso, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então, um Deus que sempre existiu, que é eterno, esteve entre nós e eu peguei nele. Tá? Então esse é o peso do evangelho, é real. Se é real, não é uma historinha que eu escuto no domingo e não afeta a minha segunda-feira. Afeta sim, minha segunda, minha terça, minha quarta, minha quinta, minha semana inteira e minha vida inteira. E por que eu tô batendo tanto nessa tecla com você, né? Estabelecendo esse fundamento? Porque eu quero te perguntar, o que você crê? Qual é a base da sua fé? Muita gente tem a base da vida cristã alicerçada em coisas que não é o essencial, sabe? Que não é a obra consumada de Cristo, a obra concluída de Cristo.
Tem gente que a fé é apoiada em emoções, em sentimentos, na fé dos outros, na fé do pastor, se o pastor cair, eu caio, na fé dos pais, se meu pai cair, eu caio, na fé da esposa, na fé do marido. Não tem uma fé pessoal, uma fé convicta e madura, né? Qual é a base da sua crença? Quando o seu mundo pessoal abala, quando as coisas saem do lugar, quando tudo dá errado, onde que está a sua fé? Em que você confia? Sabe, se a gente fosse pensar nessa figura assim, numa imagem, quando vem a tempestade, onde que você se agarra? Qual é o lugar que você se protege e se agarra? É na obra consumada de Jesus, naquilo que Jesus fez e todas as promessas de Deus para nós? Será que você está com a vida alicerçada no Evangelho? Ou será que você está com a vida alicerçada nos seus próprios desejos, nas suas emoções, enfim, pode ser qualquer outra coisa. Então, mais uma vez, estou estabelecendo as bases para a gente ter uma base sólida para poder construir em cima. Então, vamos tentar estabelecer juntos essa base aqui? Talvez se você não tem tanta clareza, agora chegou a hora, talvez você que já tem, vamos relembrar e reforçar. Vamos lembrar a obra de Jesus e como ela afeta essas duas estacas, né? Para a gente poder construir a nossa vida presente, como que a gente vai viver a vida presente. A gente precisa ter o passado bem alicerçado e o futuro também bem alicerçado. E, gente, isso é mais prático do que você imagina. Então, por exemplo, como que um cristão estabelece a estaca do passado? O que define o seu passado? O seu passado é Cristo morreu no passado, morreu, olha o verbo aí, né? Aula de português, morreu. Cristo morreu e ressuscitou, é um fato passado. Isso tem que guiar o seu passado. Romanos fala, nós morremos com Cristo. Eu não sei lá, o que foi seu passado, como você foi criado, não sei os dilemas que você lidou na sua vida, mas o Evangelho nos diz isso. Se você crê em Jesus para sua salvação e se arrepende dos seus pecados passados, né, que você cometeu no passado, você tem nova vida em Jesus. Então, estou morto com Cristo. Romanos fala isso, dessa identificação que a gente precisa ter com a obra de Jesus. Eu morri com Cristo, o velho homem morreu. Então é assim que a gente lida, estabelece bem essa estaca do passado. Cristo morreu por mim no passado, mas também Cristo ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus é o ponto negativo e positivo da minha salvação, né? Ele aplaca a ira de Deus contra o pecador que sou eu, mas ele ressuscita dos mortos, ele libera nova vida para mim. Assim como Jesus ressuscitou no passado, essa obra milagrosa, a obra da salvação também é milagrosa e poderosa sobre a minha vida. Então, passado. E qual é o futuro? Ele vai voltar. Eu estou numa história que tem início, meio e fim. Eu não estou jogado no mundo. Tem, sabe assim, tem um negócio acontecendo. Tem um povo caminhando para um lugar. E a pergunta que Deus faz, vamos ou não vamos, né? Então, eu estou dentro de uma história, eu estou dentro de um plano. Então, futuro, ele vai voltar. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, ele prometeu a vida eterna para mim. Então, qual é a esperança do futuro para mim e para você? Nossa vida não acaba aqui. A gente vai fazer tudo aqui, ó. Vamos gerenciar nosso tempo, nosso trabalho, nossa vida familiar. A gente quer fazer o máximo para a glória de Deus nesse tempo que não volta. A próxima aula já vai falar sobre isso. Mas não acaba aqui, não. A gente começa aqui, mas a gente está começando aqui para colher lá. Tem futuro, tem vida eterna. Então, o meu passado, o meu pecado, tudo, sabe, de negativo, está tratado em Cristo, a obra consumada de Cristo. Isso precisa falar para nós. Essa é a primeira estaca. Tem gente que só tem isso aqui, mas não tem o outro. Ou às vezes tem o outro e não tem isso aqui, fica capengando, percebe? Então, firma bem o passado, firma bem o futuro, e aí você vai conseguir viver uma vida presente corretamente. Deixa eu ler para você, vamos ponto por ponto para a gente caminhar junto. Cristo morreu e ressuscitou na história. É um fato histórico, aconteceu no passado, isso é a base do passado. Ele prometeu que vai voltar no futuro, ele prometeu a vida eterna, então, olha aí, o futuro sendo estabelecido. E nesse exato momento, Deus está glorificado à direita do Pai e enviou o Espírito Santo a nós, para mim, em mim. Então percebe?
O evangelho, ele nos cerca em todos os tempos. Vou falar assim, tempos verbais, né? Passado, presente e futuro. O evangelho fala para nós, ele traz sentido para o meu passado, ele traz sentido para o meu presente, ele traz sentido para o meu futuro. E se a gente fosse aplicar para nós, né? Assim como Cristo morreu, nós morremos com Cristo quando aceitamos Ele como Salvador. É um evento histórico, não esquece disso. Você morreu com Cristo quando você se arrependeu dos seus pecados e abraçou a obra dele. É um fato histórico. A gente devia até anotar a data que a gente converteu. Seremos ressuscitados com ele fisicamente, como ele foi ressuscitado. É a promessa da vida eterna. Então, se eu morri com Cristo, Romanos fala, com Cristo eu vou ressuscitar. Ele é a primícia, né? Ele ressuscitou primeiro, ele já está com o corpo glorificado à direita de Deus. Mas vai acontecer comigo. Por isso que nem a morte, nem a morte é algo que nós devemos temer. Por quê? Porque a gente apenas dorme para ressuscitar eternamente. E o principal, agora falando sobre nós no presente, eu vivo hoje com a fé baseada nesse passado e na esperança desse futuro. Isso, essas duas vertentes, passado e futuro da obra de Cristo, do Evangelho, é o que rega o meu presente. E se você perceber, realmente é muito prático. Por exemplo, pandemia. Não estou falando que a gente não deve chorar, que a gente não deve se entristecer, que a gente deve aceitar tudo de qualquer jeito. Não é isso. Mas quantos cristãos ficaram apavorados diante da morte? Apavorados. O que faltou ali? A estaca do futuro. Não tinha esperança. Parece que tudo é agora para essa terra. Não é tudo e nem é agora para essa terra. Eu gosto muito da frase do Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu martirizado pelo sistema nazista, pelos nazistas na Alemanha. E antes de morrer, a última frase dele foi: isso para mim não é o fim, mas é o início da vida. Ele estava morrendo. Ele falou, agora a vida vai começar. Percebe como o futuro traz uma esperança? Isso muda tudo. Isso é perspectiva cristã. O evangelho muda tudo. Muda a forma que a gente lida com a morte, mas muda principalmente também, porque é o foco aqui da nossa formação, muda a forma que você vai lidar com o seu dia a dia, com a vida presente. E para terminar a nossa aula, eu quero ler para você um trechinho de um livro chamado Redimindo o Tempo, do autor Jordan Raynor, que eu gostei muito. Olha o que ele fala. A solução para a nossa dificuldade perpétua com gestão de tempo é encontrada em Jesus. Jesus oferece paz antes de qualquer coisa que você faça. Já temos paz e fazemos a boa obra de gerir nosso tempo como uma adoração em resposta a isso. A minha proposta aqui com vocês não é organizar o tempo para que você tenha mais paz. Não. Você gere bem o tempo quando você está em paz com Deus. Quando sua vida está no lugar certo. E qual o lugar certo da vida? É em Deus. É baseada no Evangelho, é abraçando a obra de Cristo, é abraçando as promessas futuras que o Evangelho nos dá, é abraçando toda a obra que Cristo, em fé, a fé na obra de Cristo ao nosso favor. Então, quando a gente tem isso bem resolvido, essa paz que vem, né? A alegria que há no crer, as Escrituras falam sobre isso, a alegria que há em crer, é a partir dessa vida que a gente vai gerir bem o tempo. No fim, essa questão de gerenciamento de tempo revela algumas questões de pecado no nosso coração, revela algumas áreas que estão meio cambaleando aí na jornada cristã. E que eu oro para que seja uma grande isca de Deus para tratar questões que são muito mais profundas. Então, por isso que esse primeiro módulo foi pensado. E minha oração hoje é para que você conheça mais o Evangelho. Se você não conhece, eu oro para que a luz de Cristo brilhe no seu interior, ainda hoje. Né? Você pode conhecer mais a Deus, conhecer a Deus e conhecer mais a Deus se você já conhece ainda hoje. Então essa é a minha oração. Até a próxima aula.